Meus amigos, terminou hoje em Watford, Londres, Inglaterra, a última cúpula da OTAN, a última cúpula da década que termina. A cúpula terminou com uma aparência de farsa, de uma grande farsa. Mas como esse é um juízo de valor, vou deixá-lo para o final. Vamos primeiramente ao que aconteceu em linhas bem gerais. Foram tratados 7 pontos especificamente. A divisão da própria OTAN, a divisão interna da OTAN, a demanda da Turquia, o problema da França e Macron ter chamado a OTAN de acéfala, a questão da Rússia, a questão da China, evidentemente, investimentos, disponibilidade de tropas. Esses são os pontos principais que foram abordados. O primeiro, sobre a divisão interna, a reunião começou tensa. Começou justamente porque os membros da OTAN estão, mais do que talvez em qualquer outra época, muito divididos. São interesses múltiplos e variados, como diria o poeta. A França, por exemplo, não dissimula mais tanto a sua indisposição para com os Estados Unidos e digamos, a sua simpatia pela Rússia de Vladimir Putin. A Alemanha, a mesma coisa. A Turquia, que é um membro híbrido dentro da OTAN, porque tem armas russas em seu arsenal, também não tem lá muita simpatia pelos Estados Unidos como cabeça da OTAN. Já a Polônia se vê numa situação bastante delicada, porque de um lado tem o bafo de Vladimir Putin e do outro uma Alemanha cada vez mais difícil de diálogo, de tratamento difícil por causa das questões da União Europeia, como fim do cristianismo, abertura, liberdade para imigrantes entrarem e saírem dos países europeus como bem quiserem, coisas que a Polônia não quer saber. A Polônia mantém-se cristã e procura, no máximo possível, não aderir a esses portos de entrada felizes como quer a Alemanha. Enfim, são muitos os problemas internos que refletem na OTAN. Mas, para todo modo, para a imprensa pelo menos, essas questões foram superadas e no relatório final a OTAN segue unida. Sim, os parceiros estão firmes com o compromisso assinado de que a agressão contra um dos membros da OTAN é agressão contra toda a OTAN. Já na questão da demanda interna da Turquia, a Turquia quer nada mais, nada menos que a OTAN reconheça os curdos como terroristas, tal como reconhece o ISIS como terrorista. A Turquia quer colocar os curdos na mesma classificação do Estado Islâmico, para depois poder, sim, atacá-la de modo impiedoso. É claro que esse é um problema que está sendo empurrado com a barriga. Ninguém disse nem que sim, nem que não. Continua o problema. Isso para ver o quanto, lá no final, a OTAN, esta reunião, está, fadada a um grande fracasso no futuro. Sobre a questão da Rússia, como disse, Vladimir Putin tem ascendência sobre Angela Merkel, sobre Emmanuel Macron, e se no dia 12 de outubro as eleições no Reino Unido derem vitória de Jeremy Corbyn para primeiro-ministro, coisa que não acontecerá, terá Putin ascensão também sobre a Inglaterra. E aí perguntar-se-ão os fortes países europeus: para que os Estados Unidos na OTAN se temos a Rússia? Sobre a questão da China, o que foi discutido é o seguinte: a China é encarada a partir de agora pela OTAN como uma potência militar.
uma grande potência militar. E, portanto, a OTAN exigirá que a China entre num acordo de armas. E também, de modo assim muito sutil, se falou em respeitar as estruturas nacionais depois que a China implantar a sua tecnologia 5G a partir da gigante Huawei em todo o continente. O que disseram de forma muito periférica ou muito leve é que certos países da OTAN suspeitam de que a Huawei faça parte do governo chinês. É claro que Donald Trump vai ao delírio internamente, porque Trump sabe que tudo isso é uma hipocrisia. A Huawei é sim do governo chinês. Portanto, quando a Europa se abrir para a tecnologia 5G chinesa, ela estará entregando informações preciosas de todo o continente para um banco de dados do Partido Comunista Chinês. Trump sabe disso. A Europa está fazendo de conta que não é bem assim. A Huawei é uma empresa de capital privado. Privado na China? Me conta outra. Em relação ao investimentos, essa questão também ficou de lado. Na penúltima cúpula, Donald Trump tinha batido duro, principalmente com a Alemanha. Que história é essa? A Alemanha investe pouco mais de 2% do PIB, não investe nada, e é o país mais rico na Europa. Exigiu que a Alemanha investisse até 6%, claro que não aconteceu. Angela Merkel fez cara feia, xingou nos bastidores Donald Trump de filho daquilo e tudo mais. Não deu em nada. A Alemanha não investe muito na OTAN porque está investindo muito no seu próprio arsenal. Arsenal que nem está na Alemanha, aliás, está em outros países. Mas hoje a Alemanha tem um arsenal muito moderno e muito pesado, tal como tinha na Segunda Guerra Mundial e ninguém sabia. A história está se repetindo e isso nem foi discutido na OTAN, pela cúpula da OTAN. Sobre disponibilidade de tropas, bem, isso sim ficou acertado. Houve um compromisso assinado de que a OTAN tem obrigação de fornecer 30 batalhões, 30 esquadrões aéreos, 30 navios de guerra, em no máximo 30 dias, em caso de um conflito onde um de seus membros está envolvido. Bem, isso é o que ficou assinado basicamente em Watford, na Inglaterra. Por que esta reunião da OTAN parece uma grande farsa? Porque os grandes problemas atuais foram deixados de lado, como, por exemplo, o risco de uma guerra entre Israel e Irã. Nem se falou, praticamente. O risco do domínio total da Europa pela China por causa da tecnologia 5G, que será implantada na Europa, ainda que os povos europeus não queiram. Tudo isso vem de cima e acabou, o povo não manda nada. O mesmo pode acontecer aqui, atenção, porque o argumento de que precisamos acompanhar a evolução tecnológica para não ficarmos para trás é o que tem pego aí em relação a 5G. 5G não é avanço, 5G é uma arma de guerra para fritar os cérebros daqueles que estão debaixo de suas antenas e colher todas as informações possíveis, inclusive para depois usá-las contra o próprio povo. Isso não é evolução. Isso é render-se à tecnologia de guerra do século XXI. E a Europa está próxima a cometer esse suicídio. O Brasil, se Bolsonaro não for freado nessa ação, entrará no mesmo caminho. E aí, meus amigos, estaremos literalmente perdidos na mão do Big Brother, do grande irmão lá da China. Sobre isso pouco se falou. Outro detalhe que faz da OTAN uma farsa. Ninguém lá quer Donald Trump. Ninguém quer os Estados Unidos
de Donald Trump como membro, como líder da OTAN. Claro, Trump tem poder suficiente para dar uma banana a todos eles, mas não o faz, porque os Estados Unidos têm acordos gigantescos com a Europa. Ele precisa se manter na OTAN, mas está tentando se manter de um modo muito mais independente do que outros governos. Chegou a assustar um pouquinho a OTAN, mas também não pode entregar o poder europeu, o poder bélico europeu, na mão da Rússia. É uma situação um tanto delicada. O fato é que ninguém quer Trump. Todo mundo o olha pelas costas. E outro motivo de OTAN, desta cúpula da OTAN, parecer uma farsa, é que a Alemanha em nenhum momento aparece como protagonista de exportação de grande tecnologia em armamentos. A Alemanha é uma potência, por mais que queiram disfarçar, dizendo que não. A Alemanha é uma potência nuclear, tem uma porção de usinas. A sua energia é basicamente toda ela vinda de energia nuclear. Claro, tem os gasodutos russos, e que amanhã depois ficarão ainda mais fortes em relação darão mais força à Alemanha na questão de combustíveis, na questão do aquecimento e tudo mais. Mas a Alemanha é um poder gigantesco que está se fazendo de mendigo, porque na calada da noite, como disse no vídeo anterior, eles estão investindo pesado em armas de guerra, armas como mísseis nucleares de última geração. Para quê? A troco de quê? Por o que está armando a Alemanha para logo mais ali na frente? Outro problema que dá a impressão de que a OTAN é uma farsa. Continua falando no perigo do ISIS, mas não fala do antissemitismo, que é tão ou mais perigoso, e esse é exercido por Estados nacionais na Europa. Hoje é muito perigoso se dizer judeu em alguns países europeus, como por exemplo Suécia, Dinamarca, na Polônia, na Alemanha principalmente, na França, até mesmo na Inglaterra. E isso é um problema muito sério, porque na Segunda Guerra Mundial esse problema estava lá. Foi um dos protagonistas de toda a desgraça que veio em sequência. Nada disso se abordou. Em relação ao Irã, uma segunda OTAN, uma mini-OTAN, estava sendo realizada no mesmo momento em Portugal. Lá em Portugal reuniram-se Benjamin Netanyahu e Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano. Na pauta, a possível guerra Israel e Irã. Digo possível, mas no momento, o que está acordado é o seguinte: Israel recebeu carta branca dos Estados Unidos para responder ao Irã com força, com a força necessária. Hoje mesmo, enquanto Netanyahu encontrava-se com Mike Pompeo, a força aérea israelense atacava mais um depósito de armas iranianos na Síria. Israel estava ainda um pouco tímida antes dessa reunião. O que virá daqui para frente é o seguinte: Israel não só terá carta branca para repelir qualquer ameaça que venha de fora, principalmente do Irã, com força máxima. E terá respaldo e apoio americano para isso. Os Estados Unidos não abandonaram Israel, ainda que a OTAN torça o nariz em relação à histórica convivência na relação histórica entre Estados Unidos e Israel. Porque a Alemanha é anti-Israel, a Alemanha é pró-Turquia e pró-Irã, a França a mesma coisa. A Inglaterra comporta-se de modo estranho, mas se por desgraça tiver Jeremy Corbyn como primeiro-ministro logo mais, aí até a Inglaterra será um perigo para Israel, porque Corbyn, que é aliado de grupos como Hamas e Hezbollah, já mandou dizer que não gosta de judeus
e menos ainda reconhecerá o Estado de Israel, vejam vocês. Pois é, tudo isso passou ao largo da cúpula da OTAN. Agora, em relação a Israel propriamente, o problema de Israel hoje é mais interno do que externo. O presidente Rivlin já avisou que Benjamin Netanyahu poderá ser perdoado das 3 acusações que sofre por parte do Ministério Público se renunciar. Tá aí. Mais uma pressão para que Netanyahu renuncie num momento difícil. É de um capitão experiente que precisa um navio, principalmente em noite de tempestade. E a tempestade que se anuncia, meus amigos, é bastante forte. Até depois.